Bem-vindos a mais um encontro do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos continuar com o tema de reencarnação. Fique com a gente. Olá, eu sou Paulo Brito. Estamos aqui mais uma vez para o encontro do ESD e o tema de hoje é reencarnação. Pessoal, seja bem-vindo. Pedi o Rodrigo para ler uma mensagem para a gente. A mensagem de hoje é de Emmanuel, é numa psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Paciência. Indicações da paz. Provável não consiga ser feliz de imediato. No entanto, não menospreze a paz que desde agora podes usufruir. Abençoa o trabalho em que te encontras, por mais apagado seja ele. Aquilo que fazes é a notícia da tua presença. Cada pessoa com a qual entres em contato é uma página do livro que estás escrevendo com a própria vida. Em toda e qualquer circunstância, conserva a consciência tranquila, porquanto, desse modo, a paz expressando o alicerce da felicidade e uma luz que estará sempre dentro de ti. Obrigado, Rodrigo. Luciano, você faz a prece pra gente? Claro. Então, nesse momento, vamos unir o nosso pensamento e elevá-lo até o Pai, elevá-lo até a espiritualidade amiga, pedindo a proteção, a intuição, a inspiração para esses momentos, que possamos abordar o tema e discuti-lo com propriedade, mas também com serenidade, com naturalidade, abordando da melhor forma possível, de forma a desenvolvê-lo, de forma a divulgá-lo com serenidade, mas com seriedade. Protege-nos, Senhor, nesse instante, harmonizando-nos, intuindo-nos. Que assim seja. Então, gente, dando continuidade aos nossos estudos e falando de reencarnação, a gente tinha falado de algumas coisas de reencarnação no nosso último encontro. Agora vamos abordar um tema sobre a ligação do espírito reencarnante com a mãe. Como se dá esse processo, quando começa, como que é. Você tem alguma ideia, alguma opinião sobre isso? Eu acho que a ligação ela deve vir ainda no momento em que o espírito do encarnante se liga à mãe. É essa a pergunta. Isso. Como é esse processo? Se é somente na hora da reencarnação? Eu estou fazendo uma pergunta. Na hora da reencarnação, quando começa o processo de reencarnação, ou existe um planejamento antes, algo antes? Há um planejamento. O que vocês acham? Tem um planejamento e tem uma aproximação do espírito reencarnante, né, com os pais, né? Não só com a mãe, mas com os pais de forma geral. Descendendo a fecundação. Desculpa, Fernanda. É só para complementar, seja ele positivo ou negativo, né? Essa ligação, eu quero dizer. A ligação existe. O espírito, quando ele vai reencarnar, ele vai conhecer a família onde ele vai nascer. Tá? Principalmente os pais, onde eles vão nascer, porque existe todo um processo de aceitação também dos pais referente àquele espírito reencarnante, aquele espírito que vai nascer. Então, a mãe tem que aceitar, o próprio espírito tem que aceitar, entender onde ele vai nascer, a família que ele vai nascer, o pai tem que aceitar aquele filho. Então, existe um processo antes do processo da fecundação, da ligação do espírito com aquele embrião, e existe uma aproximação da família, né, para eles terem que conhecer a família. E depois que existe todo o processo de ligação, ele também existe essa ligação profunda com a mãe, agora sim, com a mãe, porque é ela que está levando a criança no ventre, então ela tem toda essa ligação com a criança. Então a gente conhece de histórias de gravidez onde a mãe sente repulsa por alguém ou se aproxima mais de alguém, tem dores que não costumava ter, dores de garganta que não costumava ter, dores de cabeça. Por quê? Por causa do espírito que está junto dela, porque é esse envolvimento, essa simbiose é tão grande que é basicamente como se fosse quase uma pessoa só ali, de tão próximo que estão os sentimentos dos dois, eles são muito, muito profundos. Confundem-se às vezes, né? Se confundem muitas vezes. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo que ele fala da reencarnação do irmão Júlio com a mãe, né? No caso assim seria a Zulmira, e ele fala justamente isso, como Júlio, ele era um espírito que ele vinha de suicídio. Então a tentativa de suicídio foi tomando
se não me engano, acho que com ácido, e tentou afogamento também. Então, as marcas, né, no caso assim, a expiação dele era muito forte, gravada no perispírito. E quando houve a fecundação, o André Luiz ele relata assim, que é como se fosse o perispírito do Júlio fundindo-se quase que ao perispírito da mãe. E depois de um mês de gestação, como ele trazia essas marcas, né, nessa região da garganta, a mãe, ela teve, depois de um mês, uma amidalite muito forte. Porque a comunhão de pensamento do ser que está reencarnando com a mãe chega a ser muito forte. Aí ele até comenta no livro que chega a ser um período de... Como se a gestante fosse uma criatura hipnotizada a longo prazo, né? Porque a comunhão de pensamento do filho e da mãe, ela é muito, muito intensa, né? Então a gente vê, às vezes, muitos pensamentos contraditórios, sentimentos contraditórios da própria mãe. Eu já vi histórias de mães que tinham, quando ficaram grávidas, passou um tempo, não suportavam o marido. Por quê? Porque a ligação daquele espírito reencarnante tinha uma dívida com o pai e não, apesar de muitas vezes a tentativa é que a família toda se harmonize, muitas vezes não se consegue, mas é necessário vir para o resgate. Então essa aproximação do pai com a mãe, o espírito não aceitava muito bem, que estava reencarnando, existia esse sentimento, então a mãe sentia aquela coisa assim, pô, eu gosto, mas não gosto, eu gosto, mas não gosto. Então eu conheço um caso que a pessoa teve que sair, né, mas sair de casa para a gravidez ter continuidade. Depois que o filho nasceu, a mãe ficou, cadê meu marido? Onde está? Porque ou já houve afastamento, a criança nasceu, já ganhou vida, estava lá já o bebê, e a mãe se sentiu, não sentiu livre, mas a mãe houve esse afastamento dos dois. Então a mãe procurou atrás do marido porque ele queria perguntar o marido, porque na verdade ela gostava do marido muito, mas houve aquele sentimento. Mas isso é importante também, da importância também disso, da família nessa gestação e nessa gravidez. Da importância do pai, da importância dos pais, do pai da criança, dos avós, do pai, dos irmãos, exatamente. Eu ia acrescentar exatamente isso, que da importância para os pais, principalmente os pais, a partir do momento que eles tomam conhecimento da gravidez, para que eles vibrem positivamente, né, orações e tudo, e meditar no sentido de que vai acolher um novo espírito e que aquilo seja um processo pacífico, né? Então, a importância do conhecimento em todo esse processo, para que assim, os 9 meses eles tenham um caráter biológico muito grande, né, na espécie humana, mas também é um bom período de tempo para o casal amadurecer a ideia de receber um espírito, né, no seio da família, aceitá-lo e emanar sempre essas vibrações de aceitabilidade realmente, de que ele será bem-vindo, que os pais desconhecem a história e as ligações que o espírito tem com eles em encarnações anteriores. E agradecer sempre a Deus a oportunidade de estar recebendo exatamente esse espírito, porque pai, ser mãe é uma missão. Receber esse espírito, agradecer. Por mais difícil que seja essa missão, agradecer. O pai conversar com a barriga da mãe, conversar, mostrar carinho, mostrar que ela está presente, que ele está presente. Isso faz uma grande diferença para a criança. Quando eu tive minha primeira filha, minha esposa teve a primeira filha, eu conversava muito com a minha filha no meio da minha esposa. Você brincava com a barriga, conversava, a gente não sabia o sexo, a gente não quis saber, então chamava de neném para cá, então a gente não sabia. Então eu conversava sempre. E quando ela nasceu, ela estava chorando muito no colo da minha mãe, no colo da minha sogra, e quando eu cheguei, coloquei ela no meu colo e conversei com ela, ela parou de chorar. E eu tenho certeza porque ela conhecia aquela voz. E aquela voz trazia segurança para ela. Então isso é muito importante para esse processo. Primeiro você agradecer a Deus essa oportunidade de ter filhos e poder dar a oportunidade de trazer um espírito para você participar do processo de evolução. Um processo de evolução de um espírito é muito interessante. Hoje minhas filhas, a mais nova tem 20 anos, a gente percebe isso. O quanto é gratificante você ver o que ela fala, as atitudes dela, dessas pessoas, da mais velha também. Você percebe que você tem um pedacinho seu ali, isso é muito legal. Você percebe que, por menor que seja a nossa participação, a gente fez alguma coisinha, eu acho muito importante isso, a gente participar desse processo com as crianças. E nesse sentido, é interessante a gente notar a questão do espiritismo, como ele traz conhecimento e informações acerca desse assunto, né? Ele nos embala numa emoção e traz informações muito interessantes para nós,
Então, assim, quem não é espírita é diferente, assim, eu acho que o entendimento do espírita, né, quando passa por esse momento da gravidez e da reencarnação aí de um bebê que vem para essa família. Então, eu diria que é de uma extrema importância todo esse conhecimento que traz o Espiritismo para nós nesse momento, né, da reencarnação. É importante também, que o Paulo falou, né, fora a questão do conhecimento, mas o mais importante seria a edificação, né? Quando a gente está com essa comunhão de pensamentos felizes, né, em receber aquele irmão, é pensar realmente que a harmonia do lar, ela tem que prevalecer. Então, a questão moral, né, um lar edificado nas questões morais, né? E o exemplo que nós temos, já existe o maior exemplo mais puro há 2000 anos, que são as lições de Jesus, né? Por quê? Toda essa comunhão de pensamento favorecendo o nascimento daquele irmão, muito provavelmente, quantos relatos a gente encontra nos livros, que muitos dos espíritos vindo à Terra, eles ficam aflitos, né, assim, inseguros. Ai, eu já falhei tantas vezes, será que eu não vou falhar de novo? Porque são duras as tentações, as nossas provas, muitas vezes. Então, quando a gente tem essa base fundamentada, isso ajuda e dá segurança para aquele irmão também, né? Quando ele está vindo. Porque quantas reencarnações? Uma coisa é quando nós planejamos antes de vir para cá. Aí a hora que nós vemos, aí nós passamos por esquecimento. E aí quantos planejamentos não se perdem, né? E tem também uma proteção muito grande para essa criança, né? Que no livro dos Mensageiros mesmo diz numa passagem que os primeiros 21 dias de gestação existe uma proteção espiritual maior, justamente que é o período da mãe descobrir que está grávida, né? Então, assim, ela vai andar de bicicleta, vai nadar, vai pular de paraquedas, então tem aquela proteção para não acontecer um aborto espontâneo, né? Como a mãe sabe que não está grávida, ela continua a sua vida fazendo as coisas que ela faz. Né? Mas depois que ela fica grávida, tem que ter certos cuidados. Certas atividades não podem ser realizadas. Então precisa proteção maior com o espírito. Vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Fique aí. E à medida que tem essa gravidez, né, à medida que o espírito vai nascendo, você percebe que o espírito, ele até chama eu vou falar aqui, diminuição do perispírito, para ele se encaixar naquele ser que está nascendo. Então, todo um processo de plasticidade que o perispírito tem, que ele vai diminuindo, o espírito vai perdendo a consciência de si, por causa do esquecimento que ele tem, e para ele poder renascer de novo. Então, é um processo de ligação célula a célula, molécula a molécula, que vai ligando. E à medida que essa gravidez vai se evoluindo, essa ligação vai aumentando cada vez mais, porque a criança vai crescendo, esse espírito vai encaixando cada vez mais, e quando a criança nasce, essa ligação ela se completa mais ainda, e de acordo com os livros que a gente vê do André Luiz, fala que essa gestação, essa reencarnação, ela se completa aos 7 anos, onde se completa totalmente. Essa é uma das grandes dúvidas que surgem, né? Quando se dá realmente o rompimento daquele espírito com o mundo espiritual? É aos 7, 5 anos? Essa que os livros que ela fala que em torno dos 7 anos, esse processo, por isso que muitas crianças ainda, com crianças, ele tem os amigos espirituais, conseguem ter algumas coisas do passado, percebe algumas coisas, umas crianças, umas mais, outras menos, umas continuam, outras esquecem. Eu vou contar de novo um caso da minha filha também, ela tinha uma amiga também espiritual, que ela brincava sempre. Então, ela, uns 3, 4 anos, ela brincava com essa criança sempre. Tinha nome, a criança brincava comigo. Papai, ela tá pintando seu cabelo, ela tá brincando com você. Normal, assim, eu não via, mas ela estava brincando lá, estava tranquilo. Então você percebeu uma ligação muito forte ainda com o mundo espiritual dessa criança. Um tempo depois ela parou de falar. Nossa criança chamava Alice, essa amiga espiritual dela. Eu perguntei, Camila, e a Alice? Ela falou, olha papai, ela vai nascer de novo. Então assim, para ela era tão natural o que ela falou, que você percebe, assim, tem uma ligação. Hoje ela quase não lembra. Ela lembra porque nós falamos com ela, mas se ela for lembrar dela mesmo, ela não lembra desse processo. Então existe esse processo dessa ligação que veio da criança, do espírito, que ele liga com o ser que está nascendo. Por isso que no livro do Espírito é bem claro que a ligação
do espírito com o ser reencarnante começa na concepção. O espermatozoide, ele fecundou com o óvulo, existe essa ligação, esse processo de ligação que vai se ampliando à medida que a gravidez vai aumentando, vai crescendo, vai para frente, se conclui no nascimento, né? Então, esse processo todo de diminuição é justamente também um processo para fazer com que o espírito esqueça o passado. Ele vai diminuindo como se estivesse voltando ao estágio inicial. Ele diminui, você pode ver que o feto, de que ele vai crescendo, ele muitas vezes se confunde em formato dele com os primeiros, os animais. Só depois de um certo tempo que você vê o formato humano naquele feto. É como se fosse o início mesmo do espírito, no processo mesmo, início da humanidade. Vai o processo todo, né, da vida na Terra, vai todo por ali, naqueles poucos meses, esse processo acontece. Isso é bem interessante. Chega a se visualizar a cauda, né? É. Num determinado período. E a espiritualidade até recomenda, né, de cautela e harmonização da mãe, porque a mente da mãe, né, ela vai estar ajudando, contribuindo na formação também do feto. Então é muito importante que haja essa harmonia. Essa harmonia da mãe, da família, é bem importante isso. Isso, e a própria medicina hoje já sabe que o período gestacional da mulher, ela tem que ser um período de calma, de tranquilidade, porque isso afeta o desenvolvimento fisiológico do filho. E as pessoas que acreditam nessa questão na vida espiritual sabem que é muito mais além disso, que influencia na questão da ligação do espírito ao corpo. Então é muito importante esse período gestacional, você mesmo harmonizar o seu lar, a família está em harmonia, que tudo auxilia na chegada desse novo indivíduo na família e desse novo espírito. Mesmo esse espírito, por exemplo, tendo, vamos supor, cometido um suicídio, o perispírito dele está ainda sentindo, né, as consequências do que ele fez no passado. Mesmo nessa condição, como será que se dá a gestação nesse sentido? Ela acontece de forma harmônica ou a mãe deve... Cada caso é um caso. Ela contou o caso do Júlio, que a mãe sentiu as dores da garganta por conta de um suicídio. Ótimo caso, por sinal. Então, nesse caso, a mãe sentiu profundamente o que o espírito estava sentindo. Mas depende. A mãe, dependendo da evolução da mãe, ela pode pegar esse amor que ela sente profundamente para o filho e proteger o filho e acaba também não sentindo essas coisas. Mas cada caso é um caso. E quando a criança nasce, é importante também esse amor muito grande. Se a criança vai nascer deformada, vai nascer com problemas mentais, esse amor é importante para ela. Então, justamente a gestação vem ali para a criança, a gente nasce uma criança com problemas físicos, com problemas mentais. Por que a criança nasceu daquele jeito? A criança nasceu daquele jeito porque é o acaso? Não, existe um porquê. Pode ter sido um problema de um suicídio anterior, uma prova que ele veio resgatar. Então ele veio com aquele problema mental para ajudar não só o próprio espírito, para ajudar a família também. Que quando nasce um espírito com os problemas desse, no mental, um problema, a família está preparada para receber aquilo. Ela pode receber aquilo e tem condições de seguir em frente com aquela educação dessa criança. Então é importante entender que essa criança veio... Por que a criança veio, ela nasce com esses problemas? Problemas do passado, que foram lá no passado, e veio para uma prova, tanto para a criança, na pessoa reencarnante, para os pais, para a família, ajudar a própria criança na sua evolução. Tem um caso que eu li, eu não sei se vocês conhecem Tomás de Torquemada. Ele era um inquisitor espanhol, um bispo, que ele, na história dele, você vai ver ele acusado de cerca de 10 mil mortes na Inquisição. Ele reencarnou num corpo totalmente deformado. Ninguém conseguia vê-lo naquele estado, que era aquele Tomás de Torquemada, tão poderoso Tomás de Torquemada. O corpo que ele vê era um corpo totalmente deformado. Olha a providência divina, o amor divino, nesse caso. Apesar do corpo todo deformado, ele reencarnou naquele corpo para a proteção dele mesmo, do próprio espírito. E a mãe que o recebeu com muito amor e muito carinho. Imagina você um espírito odiado por várias pessoas, você ser acalentado no colo de alguém que te ama profundamente. Então isso é bom para ele, a regeneração dele, proteção para o próprio espírito contra os seus obsessores, que não conseguem reconhecer naquele corpo aquele espírito deformado. Não reconhecia aquela maldade que ele tinha, né? Não reconhecia aquela inteligência. Até porque estava aquele corpo, não deixava essa inteligência ir para frente. Se expressar. Uhum. Então isso é fundamental, muito importante para o espírito reencarnante, que precisa passar por esse processo. Porque imagina, uma pessoa responsável por tantas mortes, ele vai passar por um processo muito grande, muito longo de recuperação.
Então repara que ele vem nesse sentido, até para a proteção dele mesmo. Até para ele não fazer mais maldade ainda, né? E proteção, para ele parar na maldade, e proteção contra os seus inimigos. Que ele nasceu com uma mãe amorosa, nesse caso, com uma mãe bem amorosa, não ficou também muito tempo reencarnado, logo depois ele desencarnou também. Então, todo no processo. O livro dos Espíritos, na questão 334, ele esclarece um pouco isso. Allan Kardec pergunta: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Aí a resposta: o espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se. Pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se unirá a tal corpo. Então, o caso desse que você citou, que ele precisava passar por aquele corpo, ele necessitava resgatar muita coisa. O livro dos Espíritos traz bem claro isso na questão 335. Então, há sempre essas necessidades do espírito ao longo do processo reencarnatório. No caso assim, de uma necessidade de uma alteração física, né, ou mental que seja, nesse caso, como a Júlia falou, né, do caso do Júlio, né, no caso que ele foi suicida, como ele só tinha um período pequeno para viver, ele não ia ter integração com a sociedade, a prova dele, especificamente, era para ele, para a alma dele, e para a família, né? Então, assim, até o processo reencarnatório, ele funciona mais como um automatismo, porque uma alma que ele tinha, no caso assim, uma alma de muitos débitos, por exemplo, é como se no processo de reencarnação ela mesma magnetizasse, né, no caso, as células, né, que iriam compor esse corpo com algum tipo de deficiência, alguma coisa assim. E o contrário também acontece. Uma alma mais evoluída, né, com mais esclarecimento, ela pode tomar um rumo, ela pode coordenar, né, no caso, o seu processo, planejar a sua reencarnação, exatamente. Aí são casos diferentes, né? Nesse caso do Júlio, ele tinha, como o suicídio afetou o corpo físico dele anterior e afetou o perispírito, esse problema no perispírito, que estava na região da garganta, afetou também na formação, porque como a formação do corpo com o perispírito, quando o perispírito se liga ao corpo e aquele perispírito não tem as partes, ou está faltando alguma coisa, está com problema, ele transmite esse problema para aquela célula que está em formação. Então, muitas vezes, os médicos que ainda não sabem hoje por que acontecem essas mudanças genéticas que acontecem aparentemente aleatórias no corpo. Por que a pessoa nasce com aquele problema se não tinha aparentemente nada previsto para aquilo? Então, o Espiritismo explica na reencarnação com esse processo. Na questão 372 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas. Aí os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito de um constrangimento que experimentam e da possibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Imagina a gente debaixo do mar, numa roupa de mergulhador, só com aquele gancho, você tentando consertar um relógio. Você tem toda a capacidade, você é treinado para isso, mas o instrumento que você tem não te dá essas condições. Imagina isso que acontece com o espírito que tem condição para fazer isso. Kardec pergunta também se pode reencarnar espíritos que foram sábios em corpos de idiotas hoje. Fala que sim. Isso até mesmo pergunta aquelas pessoas que não souberam usar simplesmente a sua mente, usaram a mente para o mal, vão nascer assim como resgate. Para saber, para entender e dar valor ao uso disso. Vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Fique aí. Mais uma vez o exemplo do Inquisitor que você mencionou. E de vários outros pensadores aí, pensadores e artistas que passaram aí pela Terra, inteligentíssimos, com potencial altíssimo para arte, para literatura, e se mataram. Então vem nessa condição de idiotice, porém são espíritos extremamente inteligentes, né? Ou utilizar essa inteligência para prejudicar o próximo, né? Esclarecendo que no Livro dos Espíritos a questão do termo idiota, ele não é bem
o termo não é bem utilizado da forma que é hoje. É mais assim, pessoas que nascem com algum tipo de retardamento mental, né? Não é tanto do que se usa hoje. Do que se usa hoje a palavra. Né? Então a gente percebe que isso tudo está nos planos que a gente sabe. Então uma coisa que eu estava lendo, passar para vocês, que vocês acham, que a gente vê, que eu já li também em alguns livros, que existem os planejamentos dos planos superiores, que a gente sabe. Mas o que vocês acham de planejamento de reencarnação dos planos inferiores? Processos reencarnatórios que são planejados nos planos inferiores. Olha, do jeito que há grandes inteligências nos planos inferiores, deve haver muitos planos encarnatórios por parte deles. Existe, mas é engraçado que existem sim, eles planejam. No livro Ação e Reação do André Luiz, ele conta, eu vou ler aqui para ficar interessante. Para que me faça compreendido, convém esclarecer que se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade, em função da culpa nas consciências. E assim como já podemos contar na esfera carnal com a justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional e das prisões de escola, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos, em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos de socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Quer dizer, exclamou André Luiz, que em boa lógica terrena, utilizando-me de uma linguagem usaria um homem na experiência física, há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais? Sim, como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão características de trabalho expiatório. Em muitas ocasiões, são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. Olha que interessante. Apesar do mundo, dos chefes lá dos mundos inferiores, acharem que estão mandando no pedaço, que estão achando que estão comandando, que aquele espírito reencarnou porque ele quis, isso é permitido pela espiritualidade superior. Olha que interessante. A espiritualidade superior percebe, sabe que vai acontecer, então eles aproveitam até mesmo que aquele espírito vai reencarnar, coloca alguém do lado, mais evoluído também, para dar uma ajuda aqui, dar uma ajuda ali, e esse espírito vai aprendendo aos poucos. Então, nada acontece por acaso. Os mundos inferiores, eles não agem livremente. Óbvio que eles têm um livre-arbítrio, mas existe um limite para isso. A espiritualidade maior ajuda nesse sentido. Não acontece a revelia da espiritualidade superior. De forma alguma. Então, a espiritualidade sabe o que está fazendo. Ela percebe, ela sabe o que está acontecendo com ela. E normalmente essas reencarnações são impostas, já que são espíritos que vêm do plano inferior? Sim, porque às vezes está vindo ali, são impostas que a gente já falou de reencarnações compulsórias. Às vezes os esposos não sabem o que o processo está acontecendo. Eles não planejam, eles não participam, eles não sabem o que vai acontecer, porque eles não têm condição de decidir o que vai acontecer com eles. Mesma coisa, quem tem um filho pequeno de 3, 4, 5 anos, os pais não deixam a criança fazer o que quer. Os pais tomam conta, os pais planejam, os pais organizam quando que vai sair, como vai vestir. A mesma coisa no nosso planejamento encarnatório. A gente não tem condição de planejar, a gente não tem mesmo, mas no início das nossas encarnações. A espiritualidade maior vem e nos auxilia, e nos orienta. Aí depois que a gente começa a ganhar mais liberdade, ela vai soltando, mas sempre acompanhando. Enquanto a gente tiver, quando a gente tiver condição de planejar, a nossa encarnação, a gente vai planejar essa reencarnação, e à medida que a gente vai evoluindo, a nossa participação é bem maior, e a gente conduz, como a Fernanda falou, até mesmo na organização do nosso nascimento ali. A gente vai evoluir, a gente consegue planejar sobre isso. Mas esse caso não é a sua questão, do foco da questão, né? Que foi se havia a possibilidade de planejamento pelos planos inferiores. Sim. No caso, pode haver um planejamento por espíritos que têm um grau de evolução, pelo menos intelectual, com certeza intelectual, senão não estariam nos planos inferiores, para outros espíritos, né? Como se uma organização fosse feita para outros espíritos, não para a própria reencarnação. Para outros espíritos ele reencarna, ele planeja aquela reencarnação
De um Mas espírito- eles não sabem que os espíritos superiores Estão cientes de tudo. Estão sim. cientes de Sempre tudo. é a ciência de Sim, tudo. sempre. Sempre. Então a gente percebe que a encarnação pode vir de várias maneiras, de vários lados. E um dos lados que a gente também sabe que vem como filho nosso é a adoção. Que a adoção também é uma maneira de um espírito chegar numa família. E por que a adoção? Já que o espírito tem que vir naquela família, por que ela não vem já diretamente como filho biológico da família? Kardec fala, deixa eu pegar a questão aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, ele fala, né, que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, a ligação, a gente já falou das famílias espirituais. A família espiritual, ela precede e depois antecede a família física. Então a ligação, por que eu tenho na minha família, eu tenho a minha irmã, eu tenho uma irmã adotada e tenho 4 sobrinhos que são adotados. Por que eles vieram desse jeito? Por que as minhas cunhadas, os meus irmãos não puderam ter filhos biológicos? Existe um porquê, mas também existe ao mesmo tempo existe o porquê que aquela criança também chegou naquela família pela forma da adoção. Ou desvalorizou os pais na encarnação passada, não deu valor, e nessa apesar de terem pais, que verdadeiros pais são aqueles que a gente cuida, que nos amam, mas não veio da forma que a gente se diz natural, ele veio por isso, para de repente, para dar mais valor aos pais. Um dos meus sobrinhos, é tão grande a ligação, com o meu irmão e com a minha cunhada, que é minha prima também, que eles parecem, a forma assim, que a gente aqui até fala, que os filhos, eles herdam as características físicas dos pais. Existe uma história na minha família, muito sobre isso, sobre adoção. Eu tenho um sobrinho, né, que eu falei que é adotado, ele parece muito, até fisicamente, como eu falei que é da minha prima, é muito parecido com meus primos. E fisicamente, e as características morais também, é muito parecido com a família, com meu irmão, com a minha cunhada. Então é interessante. Mas isso significa que não é regra esse tipo de coisa. A adoção também vem por outros motivos, tá? Então tem... Lembrando os casos dos filhos que entram nas famílias e, vamos dizer assim, que acabam sendo problemáticos, né? São os filhos que... Não se adaptam. Exatamente, não se adaptam, têm dificuldade em respeitar as regras impostas pelos pais e tal. Talvez um pouco do oposto do seu exemplo do sobrinho, que corrobora a ideia de que também há processos expiatórios, né, dentro dos casos de adoção. Porque nem toda adoção, como nem todo filho biológico, é harmonioso a convivência. Porque se existe, como a gente tem um processo de esquecimento, existe o nosso orgulho, o nosso egoísmo, isso vale para todo mundo. Então, alguns problemas que eu tive com meus pais, eles sendo adotados ou não, eles vão me influenciar. Então, isso acontece. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Aí os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Ou seja, quando você tem fisicamente falando, tudo bem, há transmissão. Mas quando existe uma semelhança moral, de comportamento, de jeito, de ser, aí sim, pode ser afinidade espiritual das famílias espirituais que existem, que precede, né, e antecede a família consanguínea. Então, por isso que muitas vezes uns filhos adotados, que parece muito com os pais, às vezes, a gente tem um exemplo aqui na FEB do Nilson, que é monitor do ESG, que ele tem um filho adotado, o Bruno, é uma proximidade tão grande com ele, que é impressionante. Ele mesmo fala que é um dos filhos mais próximos dele, que ele mais se encaixa, é o filho adotado que ele tem. E veio a história do encontro dele, é interessante, que assim, aparentemente um acaso. Alguém chegou para uma companheira dele do centro que ele frequentava, se conhecia alguém que queria adotar um filho. Ela estava saindo para o centro, ela foi, quando ela chegou no centro espírita, encontrou o Nilson e a esposa, e ele perguntou: você não quer adotar uma criança? Ah, a gente quer.
Eles foram para o hospital e pegaram o Bruno. Desse jeito. Então não existe, assim, esses acasos, essas coisas. Vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Fique aí. Tem um caso que aqui no livro Os Mensageiros, que eles contam assim várias histórias, né, de pessoas, né, que fizeram os seus planejamentos reencarnatórios e que falharam. Um dos casos envolve a adoção, que é o caso de Otávio, que ele no planejamento dele ele viria, não iria se casar, não porque não era permitido nada, mas porque ele teria um desenvolvimento de faculdades mediúnicas que seria melhor se ele não se casasse. E quando chegasse em torno dos 20 anos, ele receberia 6 amigos que trabalharam com ele em Nosso Lar, porque ele era um dos irmãos de Nosso Lar, que chegaria por ele pelo meio da adoção, né? Então seriam 6 órfãos. Então assim, até nesse caso, então assim, amigos que colaboraram com ele na espiritualidade, né? Ajudando ele no processo de reencarnação, no planejamento dessa nova vida, chegariam a ele justamente para auxiliá-lo nessa, como fala, né? Nesse resgate, né? Nessa missão. Então, eu achei muito legal, assim, porque a adoção realmente, ela não é ao acaso, ela pode vir de diversas formas, né? E até realmente no caso aqui de amigos, né? Pessoas queridas a você chegando por esse meio. Isso de vir de qualquer forma, eu tenho uma visão, é pessoal, eu nunca li isso em lugar nenhum, é uma interpretação minha, de um caso de adoção na época de Jesus. Jesus, no momento da sua crucificação, ele deu uma lição muito grande com relação a famílias espirituais, né? Que quando ele estava prestes a desencarnar, ele olhou para a mãe dele e para João que estava do lado e disse, olha, não chore e tal, esse agora é o seu filho e essa agora eis o seu filho e eis a sua mãe. Ele sabia que João era o mais novo, né, dos apóstolos, sabia que a mãe precisaria de cuidado na velhice, sabia que João também ainda talvez precisasse de alguns direcionamentos morais, que ele sabia que a mãe tinha. Então eu acho que é um exemplo, ao meu ver, um exemplo singelo de adoção ainda em vida, né, ainda na vida, no final da vida de Cristo. E de maior amor fraternal, né, que é o que a gente tenta buscar, né, porque as pessoas que se vinculam ou que só são pessoas boas só para quem é da família, só para quem tem laço consanguíneo, então isso também é uma lição, né? Porque até a adoção ela vem justamente para isso, pra gente treinar realmente o amor fraternal que nós temos que ter para com todos. E Emmanuel fala uma frase dele que recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos acima de tudo filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Eu não sou pai, eu estou filho, mas nós somos filhos de Deus. Isso nós não somos mesmo. E consequentemente todos irmãos. Nós somos irmãos. Então assim, pai, Deus. Até eu estou brincando assim, que todos os outros pais são adotados nesse bom sentido, porque o verdadeiro pai é Deus, né? Então isso mostra que para a gente entrar no nosso planejamento encarnatório, os filhos vêm de N maneiras. E muitas vezes esse planejamento reencarnatório que a gente faz, às vezes falha, por culpa nossa, pelo esquecimento que a gente tem, por acreditar que a gente está no melhor caminho, pelo nosso orgulho, o nosso egoísmo, de não querer abrir mão, entre aspas, de certas coisas que acontecem com a gente, né? E tem a história, se você quiser completar a história aí do planejamento. Eu falei só a primeira parte, né? Tem a segunda parte que vem a falha. Exatamente. Ele veio com esse planejamento, mas não foi isso isso, exatamente, não foi isso que sucedeu. Quando ele teve 13 anos, ele ficou órfão de mãe, e aos 15 anos ele fala que foi quando ele teve os primeiros chamados, né, da esfera superior para a tarefa que ele tinha que cumprir. Só que coincidiu, né, com a morte da mãe, aí o pai se casou de novo, então ele entrou em desequilíbrio, ele deixou a vaidade e falar mais alto, né, do que os seus sentimentos, realmente aquilo que ele tinha proposto. Então isso mostra claramente que nós viemos com planejamento e quando nós estamos aqui
foi exatamente isso, é por vaidade, é o nosso orgulho, a gente, deixa pra depois. E daí o caso dele foi bem grave, porque não só ele não fez aquilo que ele se propôs a fazer, como ele ainda acabou se envolvendo, ele acabou casando, né? E ele se envolveu. Essa esposa dele, ele era uma criatura, ele coloca assim, era criatura muito inferior à minha condição espiritual. E o atraiu, e acabou atraindo, acabou atraindo uma entidade monstruosa que se ligou a ela no papel de filho. Então, ou seja, ele só não cumpriu o papel, como ele ainda casou com uma moça de moral menor, mais baixa, e acabou atraindo um irmão ainda inferior, então assim, favorecendo todo o desequilíbrio. Complicou mais ainda a situação. E aqueles 6 espíritos que viriam como filhos adotivos, não acabaram, apesar deles terem se encontrado, ele não os adotou, né? Não os adotou. Então, ou seja, ele, mais uma vez, ele não cumpriu o planejado, ou seja, o planejamento dele encarnatório não foi feito, porque existe também, Deus é tão bondoso com a gente que nós temos livre-arbítrio. Eu planejei, mas eu vou executar se eu quiser. Deus, tudo bem. Mas depois você vai ter que voltar de novo e tentar executar de novo. Né? Então isso acontece. Puxando o gancho aqui com o que a Fernanda falou, aqui no Livro dos Espíritos, questão 860, a questão é a seguinte: pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? A resposta é: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que ele cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Ou seja, vai totalmente de encontro ao que aconteceu com esse exemplo dado, né, pela Fernanda. E não podemos criticar, no caso, o personagem que a Fernanda citou, o Fábio, né? Otávio. E não podemos criticar o Otávio, porque são poucos os que conseguem retornar ao mundo espiritual e cumprir com honras ou 100% aquilo que planejou. São raros os completistas. São raros. E temos que lembrar disso, que todos nós falhamos, ou grande parte falha em algum momento. Então temos que estar sempre vigilantes e estar vigilantes em oração para não cometer essas falhas. Por isso que o Espiritismo é a religião da fala da fé raciocinada. A gente sente, a gente sente, ninguém está pedindo ninguém de sentir. A doutrina espírita não fala para a gente não sentir. Mas vamos sentir, mas vamos pensar antes de agir. Vamos agir pensando no outro. Se talvez o Otávio tivesse escutado as vozes, que ele escutou, ele fala, né? Escutou as vozes, mas o egoísmo, o orgulho fez com que ele falou: não, vou deixar isso para depois. Você sempre escuta aquela assim: depois que eu aposentar eu vou começar a ajudar, depois que eu ganhar dinheiro, depois que eu fizer aquilo, não. Se o serviço aparece, vamos fazer, nem que seja um pouquinho, vai fazendo devagar, que a gente vai conseguindo chegar no nosso planejamento. E também assim, não vamos ficar preocupados também se a gente vai conseguir ou não executar esse planejamento 100%. Vamos fazer a nossa parte, devagar, indo devagar, um degrau após o outro, subindo devagar. Porque, com certeza, quando chegar lá em cima, se a gente fez de vontade, de coração, com amor, quando a gente chegar do outro lado, isso vai contar profundamente para a gente, a nosso favor. Então, pensar bem nisso, porque senão a gente pode ficar preocupado: não completei, o que eu tenho que fazer? E vai evitar o atraso, né? Aí você fica preocupado: eu tenho que ir para o centro espírita ajudar, eu tenho que ajudar. Mas a família e o trabalho? A família também, o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família. O que você está falando é extremamente importante, porque nós simplesmente participamos ou não do planejamento e tudo, isso vai depender do grau de evolução de cada espírito. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece completamente. Então, as nossas decisões não podem ser baseadas em: se eu tomar essa decisão, eu consigo seguir a linha do meu planejamento, ou é impossível. E você rapidamente falou, durante a sua fala aí, se o serviço aparece, que você... Talvez o segredo seja esse, para a gente não voltar após o desencarne e com o risco de chegar lá, olhar o que nós planejamos fazer, o que não conseguimos e os motivos que nos levaram a não conseguir. Para evitar esse arrependimento, eu acho que o segredo, como você falou, passo a passo, dia após dia, a gente está atento e aberto às oportunidades de trabalho que aparecem. Que tipo de trabalho?
principalmente aqueles voltados para um bem do próximo, né? Para o auxílio, a caridade. E, como você disse, isso começa na família, né? Isso começa naquela micro-sociedade que nos envolve de mais perto, que é a família, que são os amigos, que são aquelas pessoas que, é uma obrigação moral maior, até por um mandamento divino, de que nós tenhamos mais atenção e dediquemos um pouco mais o nosso esforço. Então o segredo está nisso, está sempre aberto, de olho nas oportunidades que aparecem, e não deixar as oportunidades de um trabalho, da seara de Jesus, que aparecem, né, deixarem ela passar. Que aí sim a gente corre o risco de chegar lá e se arrepender, porque se essas oportunidades estão aparecendo, toda essa providência divina que vai nos guiando no sentido do planejamento que nos foi feito. Com certeza, se o trabalho é para o bem, com certeza é obra da providência divina. Então, está atento a isso. Eu acho que o segredo é mais ou menos esse. A gente lembrar que a reencarnação é o amor de Deus novamente em ação. A oportunidade que Deus nos dá para resgatar os nossos débitos do passado, seja com a gente mesmo ou com o próximo. Talvez, como você falou, a gente esquece, mas nós temos o sentimento dentro da gente inato, dos nossos sentimentos, das nossas tendências, nós sabemos as nossas tendências, os nossos sentimentos. A nossa então vamos tentar, como a gente conhece essa doutrina, a gente tentar domar essas más tendências que tem. Mas Emmanuel fala também que não é domar apenas más tendências, né? Mas também explorar as boas tendências que nós temos. Porque não é nenhuma encarnação que a gente vai conseguir quebrar milhares e milhares de sentimentos cristalizados que a gente tem. Padronizados. Então, Emmanuel fala isso pra gente, para não se preocupar com isso, que a gente tem que fazer passo a passo, quebrando, devagar, essa coisa. Então, a reencarnação nesse sentido é muito interessante por causa disso, que ela traz pra gente essa consciência de oportunidade que nós temos. Se a gente não conseguiu agora, até mesmo que a gente, eu não vou conseguir, tudo bem. Não precisa ficar desesperado por isso. Deus não vai dar outra chance. Mas também consciente que nós temos que voltar novamente para resgatar essas coisas, e vamos voltar. E Kardec pergunta para os espíritos se existe limite de reencarnação ou não. Os espíritos falam, isso é relativo, depende de cada um. Quanto mais rápido você resolver os seus problemas, menos encarnações a gente vai ter. Então vamos pensar nisso, sempre pensar em fazer o bem. É isso que importa, é pensar no próximo. Que a gente pensando no próximo e amar a Deus, isso é o que importa. E Deus vai pensar sempre nisso. É no bom, é fazer o bom trabalho. Ajudar não importar a quem, né? Que dizia o ditado. E fazer com amor, né? Sempre com amor, porque o amor é que rege tudo isso, o amor que está no universo. Essas atrações que a gente tem no universo, sempre é o amor de Deus nos envolvendo. Todas as atrações, tanto dos planetas quanto da gente mesmo, essa atração que a gente tem nos planetas e com a gente, essa troca que tem de atrações, é o amor de Deus nos... Manifestação do amor de Deus. Exatamente. Então, gente, estamos chegando no final e eu queria um voluntário para fazer a prece. Nosso bondoso Deus, nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos de luz e sabedoria que nos guiam a cada dia. Agradecemos pelos trabalhos realizados aqui e pedimos que a mensagem discutida, debatida, seja ampliada para todas as pessoas, que possamos com esses encontros passar um pouco da doutrina espírita para todos, para que cada pessoa consiga captar aquilo que mais necessita no momento e assim continuar a sua evolução pessoal a caminho da luz. É isso que rogamos e pedimos em nome de nosso Senhor amado. Que assim seja. Que assim seja. O nosso programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.